Olá, quando tiveres um formulário já com respostas, tu podes colocar essas respostas numa nova folha de cálculo para as trabalhares de uma forma diferente. Então, vou criar uma nova folha de cálculo. Ok, vou criar. Esta folha de cálculo irá ficar armazenada no Google Drive. Portanto, será uma folha do Google Sheets. Bom, se tu reparares, aqui para baixo, rodando para baixo, conseguimos ver que já tenho esta primeira linha fixa. Se não quiseres ter esta linha fixa, então vens a ver, fixar e depois nenhuma linha. E a partir deste momento, então aquela linha deixou de estar fixa. Vou fazer Ctrl Z, voltar atrás, porque me parece uma boa ideia ter esta linha fixa. Outra coisa que deves fazer é carregar aqui em cima desta linha 1, deste retângulo, selecionas todos os rótulos, todos os títulos das várias colunas. Cada coluna será uma pergunta, um registro. E aqui, neste botão, poderás ativar os filtros automáticos. Se por acaso não vires este botão no teu computador, então aqui em Dados, podes criar um filtro. Vai dar exatamente a mesma coisa. Portanto, o botão é o mesmo. E para que serve isto? Bom, aqui poderás ordenar, por exemplo, por este campo, por ordem alfabética. Então, os dados, os registros, são reorganizados. Também poderás ordenar, por exemplo, por ano de escolaridade, depois por turma, ou então primeiro por turma e depois por ano, e depois por número de aluno. Ou então primeiro por número de aluno, depois por turma e depois por ano. Bom, as combinações que tu bem entenderes. Mas para além disso, podemos também chegar aqui e escolher só os registros, ou as pessoas, ou os conjuntos de respostas que indicaram determinada opção. Eu quero saber apenas quem é que respondeu com esta opção. Faço OK. E assim já consigo saber que foram estes 4 respondentes que indicaram apenas aquela resposta. E para colocar todos os respondentes visíveis novamente, então podemos chegar aqui, selecionar tudo e depois fazer OK. E se nós quisermos a ordem inicial, então chegamos aqui, no carimbo data-hora e colocamos outra vez ordenar de A a Z. Porque aqui temos a hora em que o registro foi feito. Então, o menos recente, o mais antigo, ou seja, o primeiro a ser entregue, e depois também o último a ser entregue. Estes filtros dá para muito mais, e se quiser saber mais sobre eles, vê o link que deixo na descrição. Mas se reparares, aqui nesta coluna eu não consigo ver a resposta completa. Então aquilo que nós podemos fazer será, entre a coluna Q e a coluna H, neste traço, quando surgir este ponteiro, com 2 setas, fazer 2 cliques rápidos. E assim, esta minha coluna será dimensionada, ajustada automaticamente ao seu conteúdo. Se quiseres, poderás chegar aqui, neste quadrado, neste retângulo, aliás, carregar nele, para selecionar todas as colunas, também seleciono todas as linhas, mas tenho todas as colunas selecionadas. E se fizermos agora duplo clique entre 2 colunas, à escolha, todas as colunas da minha tabela irão ser ajustadas. No entanto, se preferires, poderás fazer o seguinte. Selecionas determinada coluna, carregando então numa letra, toda a coluna é selecionada. Podes chegar aqui a este comando, moldar texto, e escolher esta opção, moldar. Parece que não fez nada. No entanto, se tu ajustares agora aqui a largura da coluna, o texto no seu interior é ajustado. No entanto, eu vejo que depois os outros textos são alinhados ao fundo, em baixo das várias células. Então uma solução será selecionar tudo, novamente, e depois alinhar na vertical ao meio. E assim a aparência fica um bocadinho melhor. Caso exista alguma coluna que tu não precises de ver, por exemplo, esta aqui carimbo de data-hora e pontuação, que também não tenho, então podemos selecionar uma ou 2 colunas, com o botão do lado direito em cima de uma delas, podemos fazer ocultar colunas. E elas ficam escondidas. Quando quiseres vê-las novamente, bastará carregar aqui numa destas setas, num destes triângulos. E elas irão surgir novamente. Agora, quando tiveres alguns dados numéricos, muitos dados numéricos, aquilo que tu podes fazer é atribuir aqui alguma formatação condicional. Então selecionas toda essa coluna, formatar, formatação condicional, escala de cores, e aqui escolhes. Por exemplo, temos esta opção pré-definida, que indica que os valores mínimos
estarão com um verde mais carregado e os valores máximos com um verde ausente. Tu podes escolher o contrário, ou então uma escala diferente. Por exemplo, os valores mais baixos perto do vermelho e os valores mais altos perto do verde. Assim. Assim, muito rapidamente, consegues ver quais é que são os valores mais altos e os valores mais baixos. No entanto, outra formatação que tu poderás querer aplicar é uma formatação para facilitar a visibilidade ou leitura de uma tabela. Então, selecionamos toda a folha de cálculo, formatar, cores alternadas, e agora deste lado, escolhes as cores que queres aplicar. Temos aqui vários estilos pré-definidos. Ou então, aqui em baixo, escolhes as cores que tu quiseres aplicar. E assim a leitura da tabela poderá ficar um pouco mais facilitada. Agora, se se tratar de um documento colaborativo, de trabalho entre equipas, então poderás vir aqui Ferramentas, Regras de Notificação, e poderás ativar então estas regras de notificação para seres informado ou informada quando são efetuadas quaisquer alterações ou então quando o utilizador enviar um formulário. Eu prefiro este aqui e também não quero ser contactado imediatamente, quero sim receber um e-mail com um resumo diário. Portanto, se alguém alterar aqui algum aspecto desta folha de cálculo, no dia seguinte recebo um resumo de quem fez alterações e quais as alterações que foram realizadas. Então, muito útil para trabalho colaborativo. Se eu precisar de vir cá a alterar estas definições, outra vez em ferramentas, regras de notificação, faço editar e eliminar. Editar permite-me modificar esta regra de notificação que eu criei anteriormente. Espero que tenha sido útil. Fica bem. Até breve.